Oi, meus amores, aqui estou eu novamente para trazer mais uma resenha em vídeo para vocês. Bom, o livro de hoje já foi lançado já tem um tempinho já pela editora Arqueiro e é o livro 9 regras a ignorar antes de se apaixonar. Pela capa já dá pra ter uma noção que é um romance de época, mas assim como todo romance de época, esse romance de época não se parece em nada com as típicas donzelas e mocinhas que precisam de proteção. Então, eu sou a Brooke e essa é mais uma resenha em vídeo pra vocês. Bom, começando hoje, eu vou falar sobre essa história tão apaixonante e envolvente que me fez devorar o livro em 2 dias. Sendo que só não foi mais porque ao mesmo tempo que eu queria terminar de ler, eu não queria porque eu queria mais tempo com o livro. Bom, a história irá contar a trajetória de uma jovem dama chamada Calpurnia Hathaway, mas ela prefere ser chamada de Kelly, que sempre foi a certinha, fez tudo o que a sociedade esperava dela, agiu do jeito impecável e continuou solteira durante toda a sua apresentação à sociedade. Durante 10 anos, ela compareceu a diversos bailes pra dançar e geralmente ela ficava no canto, na área que elas associavam como solteironas, que é a área onde as jovens mais velhas já ficam durante os bailes quando não são chamadas para dançar. Depois de muito tempo e já acostumada com isso, a sua irmã finalmente é apresentada à sociedade e pouco depois da sua estreia já conseguiu laçar um pretendente maravilhoso. Com isso, ela começa a ter que escutar que bom que a mãe dela pelo menos tem uma filha, que vai poder realizar o casamento e tudo mais, e isso abala muito ela, porque ela realmente sofre muito com o fato dela ter continuado solteira. Mas ela sempre sonhou com casamento por amor, e todas as propostas que ela recebia por causa de sua posição social eram mais pelo interesse em seu dinheiro do que por ela mesma. Pensando nisso, ela recusou e continuou solteira. Só que agora, com sua irmã em pleno noivado e sua mãe dando ataques de maluquice com isso e surtando, fica cada vez mais difícil ignorar essa situação. Situação a tal que chega a incomodar a ponto dela fugir no meio do baile para ir ao escritório do seu irmão ficar sozinha, depois de ter que escutar as tias falando um monte de besteira e sendo insensível, porque pelo amor de Deus, gente, alguém dá uma sensibilidade pra essa mulher. Ela foge tentando se esconder e lá ela encontra com seu irmão. No meio de uma conversa surge esse momento de o que você faria se você não fosse mulher? Porque ela diz que pro irmão dela é muito mais fácil ele fingir e passar por tudo isso de não ter se casado do que ela. Que ela tem que ouvir muitos comentários que ela não pode fugir de determinadas situações justamente por ser mulher. Ao contrário dele, que pode fugir. Ele fala que não tem nada a ver e não entende. E começa a perguntar pra ela que tipo de coisas que ela faria se ela fosse homem ou se ela pudesse fazer e a sociedade não condenasse. É então que ela começa a pensar nessas coisas e falar algumas coisas pra ele, como esgrimar, jogar em um clube de cavalheiros, que mais? Montar de perna aberta, porque naquela época as mulheres só montavam no cavalo com as 2 pernas pro mesmo lado. E, é claro, alguns outros desejos que ela não revelou ao seu irmão porque eram pessoais demais. Só que, ao escutar uma conversa depois disso, de sair e tudo mais, da sua irmã com o seu futuro cunhado, planejando sobre o futuro dela, como é que seria depois que o irmão dela se casasse e tudo mais, porque ela seria solteira, então ela teria que ir embora e blá blá blá. Ela escuta que ela é muito parada, muito quieta na dela. E isso incomoda ela profundamente. Então ela sobe pro quarto e faz uma lista de 9 coisas que ela gostaria de fazer. Entre elas está beijar alguém apaixonadamente e ser considerada linda pelo menos uma vez. Porque ela não se considera linda porque pra ela o padrão que ela segue de
ter os seios mais fartos, a cintura mais ela é mais fofinha, entendeu? Não é aquelas mulheres esbeltas assim. Então ela acha que ela não se considera linda, ela acha que ela é muito comum, muito feia, muito simplória. Então dentro dessa lista está isso. E determinado num lapso, depois de beber algumas taças de vinho, né? Ela pega e resolve sair no meio da noite e ir em direção à casa do libertino da cidade. O Lord Raydon, acho que é isso, é assim que se fala, deixa eu olhar aqui. Ralston, sabia que era uma coisa assim? O Lord Ralston, que é o maior libertino com quem ela sonhou desde que ela debutou pela primeira vez e encontrou nos jardins. Não é spoiler, gente, isso tá no primeiro capítulo, então não me mata. Chegando lá, né, no ato de coragem e tudo mais, ela fala, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou bater na casa dele no meio da noite? Eu vou embora e vou dar chance pro pessoal falar o que eu tô fazendo aqui no meio da noite na frente da casa dele? O que eu faço? Pensando que a melhor escolha dela seria entrar e pedir ajuda pro Lorde, né? Pro Duque, pro Marquês de Ralston. Ela pega e entra, só que ela não esperava que ele não fosse olhar pra ela e a confundisse com o antigo amante dele que ele dispensou. Só que como a situação vai desenvolvendo e tudo mais e acaba chegando no ponto em que ela vai lá e pede o que ela foi fazer, que era pedir um beijo dele. E ele precisa da ajuda de alguém para apresentar sua irmã bastarda à sociedade. Eles fazem um trato. Ele vai beijá-la. Em troca, ela vai ser a madrinhar a sua irmã para apresentá-la e deixá-la pronta para ser apresentada à sociedade. Só que claro que não ia ser tão simples assim, né, galera? O beijo mexe muito com ela. E ele parece ser imune e tudo mais. Mas é como ela sempre foi muito apaixonada por ele, ela não consegue esquecer. Mas, beleza, ela mantém isso na mente dela, começa a dar as aulas pra irmã dele, fica muito amiga da irmã dele e resolve que não quer parar com as aventuras dela. Que beijar alguém apaixonadamente foi apenas uma das coisas que ela quer fazer, que ela quer ser uma Kelly diferente da que todo mundo vê e enxerga, pelo menos se ela for pra ser solteira, pelo menos que ela tenha vivido realmente. Só que conforme ela vai tentando desenvolver esses afazeres da lista dela, ela vai sempre se deparando com algum empecilho, vai encontrando com o Marquês e vai criando um monte de situação, e a química entre os dois é muito forte, então eles vão se aproximando, vão brigando, vão se estapeando. Típico romancezinho de mulher. Sim, o casal vai brigar. Vai brigar, vai ficar junto, vai brigar, vai ficar junto, vai brigar, vai ficar junto, briga. Eternamente. Até que as coisas vão se desenvolvendo mais. Ela vai se tornando cada vez mais próxima. A vida deles vão se intercalando cada vez mais. E novos sentimentos e sentimentos que já existiam são aprofundados. O que vai resultar disso, ninguém sabe, porque ele é o maior libertino da cidade. E ela é o exemplo de castidade da sociedade e o de bom exemplo. Mas será que a Kelly vai realmente querer desistir de tudo e será capaz de resistir ao Marquês Ralston? Ou seja, Gabriel? Ou ela vai se entregar e as consequências serão mais do que ela pode aguentar? Afinal, ela é realmente apaixonada por ele e ele é um conquistador, ou pelo menos a sua fama diz que ele é. Nesse romance encantador e apaixonante, prepare-se pra rir muito, porque, gente, a protagonista é muito divertida. Ela é toda atrapalhada, ela é toda tímida, ao mesmo tempo que ela quer aventura, ela não sabe muito bem o que fazer. E as tiradas que um dá no outro, as provocações que um dá no outro, ela dando na cara dele. Imagina uma moça do século passado na cara do menino. E conforme vai passando as coisas, vai ficando ainda melhor. E quanto mais você vê, mais você quer saber o que acontece, quer ver as brigas dele, ver como é que vai ser resolvido. Você torce pra eles ficarem juntos logo, deixarem os dois de serem idiotas, porque os dois são idiotas na maior parte do tempo. Então,
É muito apaixonante e quem gosta de romance de época vai se apaixonar também por essa história. Eu realmente amei, entrou pra lista dos favoritos. A Kelly, o Gabriel, o Nick, que é o irmão deles, a Julian, também a Mari, enfim, todos os personagens que estiveram nesses livros, a Annie, que ajuda ela a se transformar em homem para poder cumprir umas tarefas da lista louca dela. Então, realmente é uma história muito divertida, muito legal e com aquele romance que faz você suspirar e se apaixonar. Então, é um marquês totalmente não recomendáveis para mocinhas certas da sociedade e uma mocinha que realmente deveria manter a distância dele, mas que, ao invés disso, só se aproxima. E, no final, o que vai acontecer é... ninguém sabe, né? Porque o que pode resultar de uma moça inocente com o maior libertino da cidade e várias aventuras totalmente inadequadas para a época. Só lendo para descobrir. Eu só posso dizer que se você gosta de romance de épocas, esse aqui e Arqueiro, como sempre, arrasam nos lançamentos dela. É um livro que você precisa ler com toda certeza e que você vai se apaixonar. Ele não é grande, é pequeno, super rápido de ler e a escrita é muito envolvente. Sem falar que a diagramação é muito bonitinha, muito fofinha. Apesar de ser simples, né, mas vale super a pena e eu super recomendo. 9 Regras a se ignorar antes de se apaixonar é um livro apaixonante e que você com certeza precisa ter na sua lista de leituras. Bom, é isso. Não esqueçam de conferir a resenha escrita no blog também para conferir mais detalhes, porque falando fica meio difícil de falar tudo, às vezes eu esqueço algum detalhe, às vezes eu não quero colocar muita coisa, falar muita coisa porque eu não quero dar spoiler pra vocês. E na resenha escrita fica mais fácil de eu controlar o que eu coloco, além de ter vários quotes bonitinhos da história. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima resenha e um super beijo. Tchau!